Estamos começando mais um Hubcast com o nosso quadro Reflexões Empreendedoras. E hoje estamos com uma convidada especial aqui, a doutora Renata Bertrand, psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia. Eu tenho certeza que será um papo sobre empreendedorismo, sobre saúde mental, um papo transformador aqui. Eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para a minha vida e para a sua vida. Então fica aqui com a gente, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, no nosso Hubcast, e eu tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente aí. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda aqui conosco. É um prazer poder receber a senhora, que nós possamos aqui falar um pouquinho de psicologia, falar um pouquinho de empreendedorismo, falar um pouquinho de tantas coisas que eu vi que a senhora atua aí e que a gente possa dividir aí com o público aí. Gostaria que a senhora se apresentasse, pudesse aí olhar para o público da senhora e falar quem que é a doutora Renata aí para nós. Obrigada, um prazer estar aqui, gostei muito do convite. Então, eu sou Renata Bertrand, sou psicóloga há 25 anos, sempre trabalhando na área clínica, mas também já trabalhei em prefeitura, já trabalhei em instituições e trabalho bastante com avaliação neuropsicológica. Muito bom. Muito bom, doutora. Seja bem-vindo mais uma vez, como eu falei. Tenho certeza que vamos fazer algumas perguntas. Eu também tenho curiosidade para saber de algumas coisas aí. Né? Eu também estudei ali um pouquinho da psicologia em alguns semestres da minha faculdade, sou formado também em bacharel em teologia e a psicologia fez parte da história ali. Que legal. Então eu tenho certeza que será um papo muito gostoso aí, né? E nessa trajetória que a senhora tem aí, eu vi que a senhora está há 25 anos já atuando aí no mercado. É lógico que a gente não usa muito a expressão mercado, porque a gente está lidando com o ser humano, está lidando com pessoas, né? Sim. Então, mas não deixa de estar atuante aí. E como que tem sido esses 25 anos para a senhora aí? Teve muitas transformações, é um público diferente hoje, né? A mentalidade hoje. Como que tem sido lá do começo da trajetória da senhora para cá, vindo para cá? Como tem sido isso? Eu vejo que teve muita mudança desde que eu me formei, né? Eu me formei numa época que a internet não estava com toda essa força que tem hoje, né? Sim. Então, o começo era muito na coragem mesmo, né? Você não tem nome, não é conhecida. Eu lembro que eu entrei num consultório com algumas pessoas que já estavam trabalhando faz um tempo, né? Mas os primeiros anos foi de, assim, praticamente pagar para trabalhar, né? Sim. Inicialmente fiz alguns convênios com pacientes da faculdade que não entravam lá na clínica da faculdade, né? E daí eram encaminhados para esses recém-formados, né? Legal. Então, daí a gente atendia bastante esse público, né? E professores que encaminhavam, né? Não tinha convênio dando atendimento de psicologia como tem hoje também, né? Então, assim, era bem diferente do que temos hoje mesmo, né? E o público em si, assim, porque a gente está falando de saúde mental. Sim. Nós estamos falando de um mundo a todo vapor, a cada hora surge mais problema, surge mais oportunidades, um mundo, aquela correria. E a senhora sente também que esse público da senhora, seja esse que a senhora começou a atender lá ou para cá, hoje ele é mais problemático, hoje ele necessita mais olhar para esse cuidado na saúde mental do que lá atrás. Vamos dizer assim, eu tenho 43 anos, então a minha geração é diferente da geração de hoje. Sim. Hoje a gente vê falar de tantos nomes de doenças mentais que nós não ouvíamos naquela época, né? Sim, verdade. E o que a senhora vê com isso? Por exemplo, um exemplo prático é o bullying. Antigamente nós tínhamos apelido, as pessoas falavam da gente e a gente estava vivo, sobrevivia. Verdade. E hoje tem levado muitas pessoas para uma depressão, pessoas aí tentando às vezes até tirar a própria vida por causa de não saber lidar com isso. E como tem sido isso aí para a senhora hoje? O que acontece é que hoje as coisas têm nome, né? Tudo sempre existiu, né? Autismo sempre existiu, TDAH sempre existiu, o bullying, mas assim não era falado da maneira como é hoje e as pesquisas estavam todas muito começando, né?
A visão que tinha do autismo, por exemplo, naquela época era outra, né? A gente pensava no autismo só naqueles casos mais graves, né? Sim. Sendo que a gente sabe hoje que é um espectro muito grande, né? TDAH, quase que ninguém falava, né? A pessoa era mais agitada, mais dava trabalho, né? Mas ninguém usava o nome, né? TDAH como hoje, né? Como você mesmo falou, o bullying sempre existiu, mas ninguém falava dessa maneira, né? E, assim, ainda existe um preconceito, né, com profissionais da saúde mental, mas isso diminuiu também, né? Hoje eu vejo que as pessoas procuram com mais facilidade, né? Antigamente não era tanto assim, né? Era assim, as pessoas procuravam só no último caso mesmo, né? Sim. Mas assim, doutora, antes de nós mergulharmos em questões assim, até técnicas, assim, perguntando, eu vou querer saber de algumas coisas. Eu quero saber e tal. Explica para mim o que é o TDAH. Muita gente ouve, mas não sabe. E é muito legal a gente poder falar de termos como esse, né? O próprio TCC ali que se diz, né? Para mim, o TCC é o trabalho de conclusão de curso, mas dentro da psicologia ele tem uma outra denominação, né? Um outro uma abordagem, nome, né? uma outra abordagem. Então é muito legal. Mas eu queria saber um pouquinho mais antes. Quem que é a doutora Renata? Nascida onde? É daqui de Taubaté mesmo? Veio da onde? Se tem filho, se não tem? Para que o público possa conhecer um pouquinho mais aprofundado da senhora aí. Se a senhora sempre atuou aqui em Taubaté ou vem de outro campo. Quem é essa doutora Renata? E antes da psicologia aí? Eu nasci em Ribeirão Preto, não sou daqui, mas vim muito pequena para Taubaté. Meu pai veio trabalhar aqui na mecânica pesada na época, depois mudou para Alstom, né? Mas meu pai veio para cá a trabalho e nós viemos juntos, né? A família. Daí, assim, eu não nasci aqui, mas a minha vida toda aqui, né? Estudei escola aqui, colegial também, que na época era colegial, hoje é ensino médio, né? Sim. Tudo aqui. Faculdade eu fiz na Unital. Pós-graduação, eu comecei na Unital, mas depois eu fiz na PUC de Campinas também. Fiz em outros lugares, né? Então, assim, eu sempre estive em Taubaté, né? Eu já trabalhei em Pindamonhangaba, onde eu fui concursada, né? Trabalhei 14 anos lá na prefeitura, na educação. E fiz uma tentativa, eu acho que de 1 ano, mais ou menos, de trabalhar em São Paulo. Uma vez na semana, se eu me recordo, eu ia para lá. Mas, no fim, acabei decidindo não ir mais, ficar aqui só. Quem mora aqui está acostumado com essa tranquilidade, e para aquela loucura lá é outra coisa, né? E o que levou a senhora? Por que assim... Lá na juventude, saindo do ensino médio, o que levou a senhora assim, a escolher por que fazer psicologia? É algo paixão de dentro? Era uma necessidade? Ou era, às vezes, assim, eu conheço pessoas, eu tenho amigos e amigas até de faculdade que entraram pela psicologia, porque eles próprios tinham alguns complexos que queriam vencer, queriam entender e se apaixonaram por aquela área e foram. E a senhora, de onde saiu isso aí? Por que eu escolhi psicologia, não escolhi uma medicina, não escolhi a pedagogia, ou enfim, qualquer outra área assim? Então, se eu falar que não era uma coisa que eu queria, não era, né? Durante um bom tempo, eu achava que eu queria ser atriz, fazer teatro. Na escola, eu era muito envolvida com artes, né? Fazia teatro, participava das apresentações de final de ano, mas assim, eu participava, né, assim, fazendo mesmo, né? Não só indo lá e ensaiando e apresentando, né? Eu participava de toda a parte... Toda a parte de roteiro, toda a parte de produção, tudo. Sim. E eu achava que eu ia por esse caminho, né? Daí, quando eu estava no 3º colegial, teve um fato meio difícil na minha vida, que foi uma morte de um primeiro namorado meu. E fiquei meio, assim, traumatizada, né? Sim. Foi um momento muito complicado para mim, né? Naquele momento. Daí eu não queria mais, eu desisti do teatro, né? Daí meu pai e minha mãe, não, mas você tem que escolher alguma coisa, né?
Juro para você que eu olhei lá naqueles manuais de profissões que tinha, eu falei assim, acho que vai ser psicologia, né? Mas Olha ainda, só. mas ainda fiquei entre terapia ocupacional, psicologia, mas fui para psicologia e assim me encontrei, né? Desde o comecinho eu amei, sempre fui muito feliz no curso, gostei muito da faculdade, gostei muito de estar estudando a psicologia e sempre trabalhei na área, né? Então, assim, foi uma coisa meio de supetão, mas acho que deu super Que certo. legal, então deu super certo, uma escolha, passando uma lista, porque até quem é mais novo não entende isso, né? A gente tinha lista até telefônica para procurar o número de telefone na Sim, época, que as pessoas não têm nem noção do que é isso hoje. Hoje é muito fácil, muito prático, né? sim, Hoje você tem cursos para instigar alguém a buscar uma profissão, buscar uma faculdade, sim. mas na nossa época, assim, não tinha nada disso. Não E tinha. uma lista, então, levou a senhora para dentro dessa profissão, que se tornou a paixão. Sim, Dá para ver que a senhora fala aí com emoção, com alegria nessa profissão aí, né? Eu sou suspeito para falar da psicologia, né? Porque também como pastor na cidade, eu estudei um pouco da psicologia. Eu lido com o ser humano, então uhum, a psicologia faz parte. Mas eu trago algo desde lá da minha adolescência, que eu perdi minha mãe muito cedo, então eu não tinha aquele contato, aquele alguém, aquele suporte, né? Meu pai é uma pessoa muito boa, mas aquela pessoa assim, mais matuta assim um pouco, que não tem aquela uhum, habilidade da conversa, sim, mas uma pessoa excelente, né? E aí eu lembro que certa feita também eu procurei uma psicóloga do estado e eu levo uma frase de uma psicóloga comigo para a vida toda. Que essa uhum. frase que ela me passou, que ela me ensinou, transformou muito a minha vida. E eu aprendi. E eu não sei se isso faz parte da psicologia ou era específico dela. Mas eu tinha alguns problemas, algumas pessoas, e que eu tinha que conviver com essas pessoas, não tinha como eu estar em outro lugar. E ela falou assim: Ricardo, aprenda uma coisa. Tem pessoas que nunca vão mudar. É você que vai ter que aprender a conviver com elas. É verdade. E depois que eu aprendi isso, eu aplico isso até o dia de hoje. Sim. Eu Uhum. não sei se isso é um mantra da psicologia, se é algo ou se era algo específico dela. Então, teve outro dia que eu estava com algum paciente, que agora eu não me recordo exatamente qual, que eu estava falando exatamente isso, né? Que a mudança, né? A pessoa precisa querer muito mudar, né? A gente não muda ninguém. Eu não chego aqui e mudo você, né? Você tem que querer mudar, Sim. né? Então, para relacionamentos que não tem como a gente mudar, a gente tem que aprender a conviver mesmo, né? E relacionamentos difíceis sempre vão existir, né? Tem pessoas que são mais fáceis, tem pessoas que são mais difíceis, né? E quando a gente consegue evitar, ótimo, mas tem vezes que não dá para evitar, né? Sim, sim, isso é verdade. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora falou que passou 14 anos na prefeitura de Pindamonhangaba. Sim. Esse serviço público foi só em Pinda, foi para cá? E como que foi essa experiência? Esse serviço público foi mais voltado à área da educação? Como que foi essa experiência para a senhora aí? A senhora já tinha clínica ou não? Já. Entrou primeiro nisso? Como foi isso? Eu já estava na clínica, eu acho que foi mais ou menos com 4 anos de formada, mas assim, eu prestei o concurso, demorou para ser chamada, não me recordo agora se foi 3 anos, mas assim, daí eu fui chamada e fui. Trabalhei 14 anos na educação lá em Pinda. Mas também trabalhei na prefeitura aqui de Taubaté, mas aqui era diferente, né? Eu não era concursada, eu prestava serviço porque eu fazia parte da Unipsico e eles tinham essa parceria, né, com a prefeitura. Os psicólogos da Unipsico iam para os PAMOS, né? E durante um tempo eu também fazia o atendimento em alguns PAMOS. Teve um que era fixo, mas de vez em quando precisava cobrir alguém que faltou, ou então alguém que estava de férias, e daí eu ia em outros PAMOS, mas tinha o fixo, né? Esse trabalho unipsico, ele é alguma coisa parecida, por exemplo, com a Uniodonto, da faculdade, assim, que tem
pessoas já formadas e tem os seus alunos que vão ali já aprendendo na prática? É algo assim parecido ou não? Não, é uma cooperativa, É né? uma cooperativa. É uma cooperativa de psicólogos. É, eu fiquei alguns anos cooperada, né? Mas também chegou um momento que eu quis sair também, né? Mas eu fui bons anos cooperada da Unipsico. Hoje existe esse projeto ainda em Taubaté? Existe e eles são muito ativos, pelo que eu sei, né? Mudou de endereço, eu não sei exatamente onde está, mas eu sei que continua, que eles, se eu não me engano, até o ano passado eles ainda estavam nos PAMOS, esse ano eu ouvi falar que não estão mais, mas também tem o atendimento na clínica deles, mas os psicólogos também atendem pela Unipsico nos consultórios particulares, né? É um valor de consulta bem mais acessível, né, para quem vai fazer a Entendi. terapia pela Unipsico. E a senhora está onde hoje aqui em Taubaté? Onde que é a clínica? Não posso fazer um podcast com a senhora aqui, a gente Sim. conversar, sem a senhora poder dizer como que as pessoas podem encontrar a senhora depois desse podcast, seja na sua clínica, seja na sua arroba aí, no seu Instagram. Como que as pessoas podem procurar a senhora, podem encontrar a senhora? Eu estou no Espaço Terapêutico Mova, que fica no Jardim das Nações, na Silva Jardim. Também tenho rede social, né? Tenho a minha página no Instagram, que é Renata Bertrand Psicóloga. Tenho um canal no YouTube, que de vez em quando eu gravo uns vídeos. Eu não estou tão Tão ativa. ativa assim, mas Então eu cutuquei hoje para a gente voltar a fomentar isso. sim, o canal tá lá, né? Eu só não estou tão ativa, né? Tem página no Facebook, Renata Bertrand, né? Então, se alguém colocar hoje no Google lá, Renata Bertrand, vai encontrar a senhora, vai ter um Sim. jeitinho de chegar até lá, até a Sim, senhora. vai achar, com certeza. Maravilha. Passando um pouquinho para isso, eu vi que a senhora também, na trajetória, no currículo, a senhora teve um momento trabalhando com crianças especiais, é isso? Sim. É SAP? É isso mesmo? É sigla? Falei errado? Sinapse. Sinapse. O que é esse projeto? Esse projeto é prefeitura também? É governo? É particular? O que é esse projeto? Ele é de Taubaté ou ele de é Taubaté. em nível federal, estadual? O que seria esse projeto para nós? É um trabalho muito bonito, tá? É aqui de Taubaté, nem é tão longe daqui, é aqui na... não vou lembrar agora né, o endereço certinho, mas é uma associação mantida pelos pais que são atendidos lá. E, assim, em termos de trabalho de equipe, foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Eu digo que lá é trabalho de equipe de verdade, sabe? União. Tudo é discutido junto, os atendimentos são interligados, né? Assim, você vai trabalhar isso, você vai trabalhar aquilo. Tem uma equipe bem completa com psicopedagogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professor de educação física. Então, assim, é um trabalho lindo, né? E lá são atendidos autistas de todos os níveis de suporte. Tem casos lá bem graves, mas também tem os mais não tão graves. Tem também TDAH, tem crianças com dificuldade de aprendizagem, mas não é só criança, também tem adultos também. Atende né? adultos também. Tem. E assim, é um trabalho lindo. Eu sou até suspeita para falar. Saí de lá porque a clínica estava dando super certo, daí eu tive que escolher alguma coisa, tomar uma né? direção, não dá para fazer tudo, Sim. né? Mas na prefeitura de Pinda eu também trabalhava com o público especial, né? A gente estava na educação, num lugar que chama, né? Porque ainda existe o NAP, que presta serviço para as crianças da rede, né? E assim, todas as crianças com dificuldades e também com transtornos, com deficiências, eram atendidas por nós lá, né? O meu começo, assim, de lidar com esse público foi lá no NAP, né? É lá que eu aprendi, né, a lidar com inclusão, com criança especial.
e depois é que eu fui para a Sinapse, mas 2 trabalhos que eu aprendi muito. É um trabalho muito bom com o Teste Taubaté. Sim. Hoje, se qualquer pessoa, qualquer pai que está nos ouvindo aí, tem um filho com uma necessidade especial assim, ele pode procurar a Sinapse, é isso? Ele colocar lá no grupo, é Sinapse? Sinapse. É particular? Não? É como você falou, é mantido pelos pais? É mantido pelos pais. Aceita alguns convênios, não todos, mas aceita alguns. E a criança entra lá, passa por uma avaliação, né, que daí vai ver quais profissionais vão ser atendidos, vai atender a criança, né? Mas muito bom de lá é que ela tem atendimento de todos os profissionais que ela precisa, né? Desde um assistente social fazendo a triagem, um fonoaudiólogo. Assistente social não tem, mas assim, vamos supor, a criança precisa de fono, precisa de terapeuta ocupacional, precisa de fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, ela vai ter tudo isso tudo lá. ali no mesmo local. Daí passa o dia, né? Às vezes vai 2 dias na semana. E eles fazem também um trabalho externo de levar as crianças em parque, levar no shopping, para eles também terem essa vivência fora, né? É, assim, fantástico o trabalho lá. Muito bom, muito bom. E se eu falasse assim, hoje a clínica da senhora, ela é mais específica para um público ou não? Ela é aberta também para todos, seja pode chegar uma criança especial, pode chegar um adulto com outro complexo de inferioridade, pode chegar alguém com um problema psicopedagogo, para todos os públicos hoje? Hoje eu estou numa clínica particular, né? A gente não atende convênio. Sim. Até o ano passado eu atendia em outra clínica que atendia convênio, mas eu migrei para lá que não temos convênio, né? Eu não atendo mais criança pequenininha, então acima de 5, 6 anos que eu atendo, mas eu atendo tudo que chega, né? Criança especial, adulto, adolescente, o que chega eu atendo. No meio dessa caminhada, nós estamos falando hoje do nosso quadro Reflexão Empreendedoras, né? A senhora diria hoje que esse nicho, a psicologia hoje, um psicólogo que se forma, a gente sabe que sair da faculdade é um desafio também. Sim. Porque a gente sai já procurando um estágio, a gente sai procurando uma clínica que a gente possa estar lá para começar. Existe no meio da caminhada alguns que têm um recurso já guardado, um recurso, enfim, de alguma forma, que ele consegue sair já montando a sua clínica. Mas a gente sabe que até para sair montando uma clínica é um desafio. Sim. Porque não é simplesmente eu abrir a clínica e eu já vou ter pacientes. Eu tenho que fazer o meu nome, eu tenho que tudo isso. A senhora acredita hoje, essa área é uma área bacana para quem está estudando, que ele pode estudar sem medo, que é uma área que está necessitando de profissionais, que ele vai poder empreender, ter a clínica dele, ter outros psicólogos trabalhando para ele, porque hoje, antigamente a gente ouvia falar de advogados, né? O advogado era um advogado individual. Sim. Hoje, um advogado que se forma, ele monta lá o escritório dele e quando você vê, tem 7, 8, 10 advogados trabalhando com ele. É assim também dentro da psicologia hoje? Como que é empreender hoje no ramo da psicologia? Então, todo início é difícil, né? Mas acredito que o cenário hoje está muito melhor, né? Nós temos aqui em Taubaté clínicas grandes, né? Eu já estive em algumas, como o Espaço Corpore, Abrace Vida, Fonocenter, que são clínicas grandes que atendem convênios, sublocam as salas ou às vezes trabalham com porcentagem. E o psicólogo entra já tendo uma demanda, né? Ele e trabalha muito, né? É ótimo para pegar a experiência, né? Então, é um cenário completamente diferente de quando eu me formei lá atrás. Então, assim, vale a pena, assim. E a pandemia favoreceu muito a nossa classe, né? Então, ela foi na contramão, então, onde muitos tiveram dificuldade, Sim. a pandemia... Por que esse favorecimento? Porque daquela solidão, aquele ficar preso dentro de casa, o medo do desconhecido, do amanhã? Então, a pandemia deixou todo mundo mais em casa, né? Mais sensível? E muitos problemas surgiram ali, né?
Então, teve uma demanda muito grande na época da pandemia, todo mundo estava sem trabalhar, os psicólogos estavam trabalhando bastante, né? E o online, né? Foi quando o online ficou mais conhecido, né? Porque antes não era todo mundo que atendia online, era um ou outro. Hoje em dia, quase que todos os psicólogos, uma parte dos atendimentos, pelo menos, é online, porque isso assim abriu a possibilidade de atender pessoas de outras cidades, outros países, né? E isso é uma realidade hoje que mudou muito depois da pandemia. Telemedicina hoje que se diz. Sim, sim. Sim. Até a avaliação. Vou tomar água aqui. Pode tomar, fica à vontade. Porque é um nicho muito específico, né? A telemedicina veio realmente com a pandemia e ela veio agora para ficar. Ela não vai. Eu veio acredito pra que ela não ficar. volta mais. Eu também acho que não. Eu acredito que ela veio para ficar. Então é uma inovação. Uma curiosidade que eu tenho dentro da psicologia, que infelizmente é algo muito triste hoje. Sempre existiu, como a senhora falou, sempre existiu as doenças. Mas hoje parece que a gente vê falar mais da questão da oncologia, né? As pessoas ali que sofrem do câncer. E antigamente parece que ou a gente desconhecia ou não tinha tanto acesso a isso, mas parece que não tinha tanto o papel do psicólogo ali próximo de um paciente de oncologia. E hoje em muitas clínicas de oncologia ou clínicas também que mexem com outra coisa, com hemodiálise, eles têm um psicólogo lá em loco, eles têm esse atendimento. A senhora teve esse contato também ou não? Não, essa não foi uma área que eu trabalhei, mas assim, existe, eu tenho amigas que trabalharam nessas áreas, né? Eu tenho amiga que trabalhou em clínica de hemodiálise, tenho amiga que trabalhou com câncer, né? Pacientes oncológicos. A minha mãe teve câncer há uns anos atrás e tinha psicóloga lá que atendia, né? Que passava para conversar com ela e com os outros pacientes. Então, assim, é uma área que também é bem forte e eu acho muito importante também, né? Porque é um momento que as pessoas estão muito vulneráveis, né? E sensíveis também, com muito medo, insegurança, né? Eu perguntei assim porque veio à minha memória, porque eu tive também um contato como voluntário ali no GAAC, no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer em São José dos Campos, e eu vi o quão difícil né? Muitas crianças ali, mas eu vi que a maior dificuldade ali é para os pais, para aquele paciente que recebe o diagnóstico e tem que chegar até o pai e dizer assim, olha, essa criança, esse aqui, ele tem que entrar num paliativo. Sim. E aí é aquele momento onde desaba tudo, que a esperança se vai, e como manter um pai de pé, uma mãe de pé num momento como esse, né? Eu lembro lá, eu tive a experiência, tem até a salinha para a gente sentar para ouvir essa mensagem, quando chega aquela notícia, olha, o tratamento aqui é apenas paliativo. E o psicólogo acho que é o papel agora fundamental dentro disso. É lógico, eu também acredito em outras coisas, né? Eu acredito que o espiritual é onde vai ajudar muito ali também, mas o psicólogo tem esse papel fundamental dentro disso, né? Sim. E então por isso que veio esse nicho perguntando aqui. Mas agora eu vou partir para a área mais da senhora aqui, né? A neuropsicologia, né? Eu, quando se fala em psicologia, estou falando como uma pessoa um pouco leiga no assunto, apesar de eu estudar um pouquinho da psicologia, eu ainda não sei ainda se no futuro eu não vou para essa faculdade ainda. Eu ainda penso ainda, não seria tanto assim para atuar especificamente, mas mais para complementar minhas formações e algo que eu gosto muito, né? Mas quando fala para mim de psicologia, eu estou falando da mente, eu estou falando de emoções, eu estou falando de todos esses comportamentos que vêm daí e depois a gente vai aprendendo outras que vêm, como psicopedagogia, enfim. E quando se fala neuropsicologia, eu queria entender mais essa especialidade da senhora, porque falou para mim psicologia, eu já entendo mente. Neuro, eu entendo que vai trabalhar a parte do meu cérebro. O que seria a neuropsicologia em si, né? A neuropsicologia dentro da educação, o que seria isso, doutora? A senhora escolheu esse nicho agora, essa direção, o que seria a neuropsicologia para a gente, assim, numa linguagem mais fácil que a senhora possa dizer para nós, se a senhora quiser dizer de uma maneira técnica, não tem problema, mas eu queria entender, o que é essa neuropsicologia? Então, é uma área, né, que estuda
o cérebro e o comportamento, né? Ela está dentro das ciências cognitivas, né? É uma área interdisciplinar, isso que é muito interessante. O neuropsicólogo não precisa ser só psicólogo. Pode ter fono, pode ter médico, pode ter professor. Só que daí cada um vai atuar de acordo com a sua base, né, anterior, né? E dentro da neuropsicologia, a gente atua com a avaliação neuropsicológica e também tem a reabilitação, né? Eu estou bem na avaliação, mas existe também o campo da reabilitação. Seria um paciente, como a senhora falou, cérebro, né? Não são só emoções, que emoções eu estou falando de uma maneira leiga, a senhora pode corrigir eu à vontade, tá? Eu estou falando de emoções, então eu estou falando mais voltado a complexo, a coisas ali que surgem, um trauma que vem, algo assim. E quando eu falo de neuro, seria alguém que teve um problema lá no cérebro mesmo, alguém ou de nascença, ou que Também. teve algum problema no meio desse caminho, um AVC. Também. É muito amplo, na verdade, né? O neuropsicólogo ele pode trabalhar na reabilitação desses casos, né? Pessoas que tiveram lesão, AVC, um acidente, né? E na reabilitação e também em avaliação de casos de autismo, TDAH, deficiência intelectual, mesmo também fazer um mapeamento, uma pessoa que teve AVC, né? O que ela teve de perda, o que está preservado, casos de demência também. A esquizofrenia seria um caso da neuropsicologia ou não? A gente pode avaliar, tá? Mas não é assim necessariamente o que a gente diagnostica, né? Porque a esquizofrenia é mais da psiquiatria. Mas assim, a gente pode sim fazer uma avaliação para saber como que está o cognitivo da pessoa, porque na avaliação a gente traça o perfil cognitivo, né? Então, um paciente que tem a esquizofrenia, ele tem alguns prejuízos, né? E a gente vai tentar entender quais foram esses prejuízos, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta, quem sabe eu posso botar a senhora no estreito aqui. Não vou ser tão mal, mas é uma pergunta de curioso mesmo. Os profissionais dessa área que me ouvirem, não fiquem bravos comigo. Eu estou falando uma coisa, questão minha, pessoal. Eu sempre tive um pouco de preconceito na questão da psiquiatria. Tá? É um particular meu, não estou falando mal desse profissional, é excelente e precisa-se dele também, tá aí, é comprovado, é científico isso, né? Isso aí, mas eu sempre fui um pouco assim, eu sou aquela pessoa assim que eu falo assim, procura um psicólogo, mas cuidado assim na questão psiquiatria, por causa de eu ser leigo, tá? Então as pessoas que estão me ouvindo, por causa de eu ser leigo, eu estou falando dessa forma. Não sou nada contra você, profissional dessa área, muito pelo contrário. Mas aquele que é leigo como eu, às vezes a gente pensa assim, olha, mandou lá para o psiquiatra, ele vai só dar remédio para ele, não vai fazer uma avaliação, na minha questão sendo leigo, ele vai deixar lá aquela pessoa dopada. E não é essa a realidade. Né? Qual é a principal diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Eles caminham junto? São áreas separadas? O que seria isso, doutor? São áreas que deveriam caminhar muito juntas, tá? Em muitos casos a gente consegue, nem sempre, né? Mas assim, por quê? Porque existem bons profissionais e maus profissionais, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu diria que a psiquiatria é muito importante, né? Porque tem casos que a pessoa precisa de medicação, né? Que sem a medicação não vai ter aquela melhora que necessita. E eu digo aí, assim, uma depressão mais profunda, uma ansiedade muito grande. A esquizofrenia é um tipo de problema que não pode ficar sem medicação. Só a terapia não vai adiantar para o paciente esquizofrênico. Bipolaridade também, assim, a medicação é fundamental, né?
E o bom profissional da psiquiatria é aquele profissional, primeiro, que faz uma boa avaliação, né? Porque nem sempre o paciente que vai até ele realmente precisa, né? Então, essa coisa assim de vai só medicar, não. O bom profissional, se não precisar, ele não vai medicar, né? E também o intercâmbio, né? Que quando é um bom psiquiatra, a gente caminha junto, né? A gente troca informação, a gente encaminha um para o outro, a gente conversa sobre o paciente, a gente ajusta, né? Ah, você poderia trabalhar isso, ah, você pode ver isso, né? Então, assim, é muito importante. Até porque, assim, às vezes a gente olha para uma questão, como a senhora falou, existem bons profissionais e maus profissionais, e isso em todas as áreas, Sim. isso tranquilo. Às vezes os outros têm aquele preconceito um pouco assim, né, que o psiquiatra vai chegar lá numa consulta, ele vai colocar o remédio e vai dopar. Mas, na verdade, às vezes acontece o contrário. O Sim. paciente, numa fuga, ele está indo lá para querer ser dopado. Ele não Sim. quer se tratar, ele quer fugir. É aí onde entra a psicologia para mostrar para ele que ele não precisa dessa fuga, desse escape. Sim. Então, esse intercâmbio, eu acho que é onde se casavam ali. E até o psiquiatra também conseguir fazer essa avaliação, né? Porque, assim, existem casos que dá para trabalhar só com terapia, nem tudo precisa do medicamento, né? E em alguns casos, como a senhora falou, como eu também penso, o caso, por exemplo, da esquizofrenia, é um caso que precisa da medicação. Não Muitos tem acham que jeito. não, é algo que vai ali, aconteceu, infelizmente. E normalmente é uma doença também que ela vem hereditária, né? Alguns Sim. dizem isso, que normalmente vem assim dessa forma. Mas interessante, aqui, como nós falamos, né, entrando aqui em alguns tabus, fazendo algumas perguntas assim, porque faz parte. Mas mudando um pouquinho, no meio dessa trajetória, que eu vi que a senhora tem tantas coisas que a senhora fez aí também, né? Eu vejo que a senhora também é uma palestrante. O que seria isso? São palestras, são cursos? É voltado para os profissionais da área da senhora? Novos psicólogos que estão se formando, chegando? Ou é para um público aberto, assim, que quer também entender um pouco mais? Quer entender? O que seria isso? Que foi aonde a senhora surgiu com isso? E como é que está essa atividade hoje? Eu descobri que eu gosto muito de dividir o que eu sei, né? Então começou dessa maneira, né? Eu prefiro trabalhar com grupos não tão grandes, né? E eu sou muito a favor do presencial. Hoje em dia é tudo online, mas eu ainda sou do tempo que eu gosto dos encontros presenciais, né? Eu trabalho muito com psicólogos recém-formados ou então recém na neuropsicologia, com supervisão e também com cursos de formação. Para público geral, às vezes também tem, né? Alguma palestra informativa, algum evento que me convidam. Também, assim, às vezes tem. Lá na minha clínica, a gente promove algumas rodas de conversa, que daí são com temas mais gerais, que daí também pode, quem se interessar pelo tema pode ir, né? E é assim, né? Eu gosto muito dessa parte, né? Também, não apenas a clínica, mas eu também gosto de passar o que eu tenho de conhecimento. Legal. Eu vou perguntando bastante coisa, porque assim, eu me sinto muito à vontade e muito satisfeito nessa conversa, porque vai por vertentes que eu sou apaixonado também. Eu gosto de dividir conhecimento, eu também dou aula, então eu gosto, dou palestra, enfim, eu gosto dessa parte e eu sou também meio que apaixonado pela psicologia. Então, para mim é uma noite muito agradável hoje, né? E poder trazer essas perguntas, trazer todas essas coisas aqui também aqui no meio do público, né? Então, e essas palestras, elas são pontuais ou não? É quando a senhora já tem um calendário para isso, a senhora já tem, nesse ano eu tenho 4 palestras a realizar, ou não? É esporádico, vai de um convite, vai de uma necessidade, ou tem já um currículo para isso? Eu tenho alguns cursos já montados, né? Mas não tem, assim, um calendário, né? Eu monto, às vezes tenho alguma ideia, daí eu monto um tema, divulgo. Às vezes me pedem, né? Como, por exemplo, no mês de junho eu vou num evento em São José dos Campos de autismo. Me pediram para falar do diagnóstico tardio
em adultos, né? Daí isso é uma coisa que eu ainda vou ter que montar, que eu não tenho pronto. Me pediram também para falar sobre a neuropsicologia para quem não é da área, né? Para explicar como que funciona, como interpretar um laudo. Essa também ainda é uma ideia para o Muito legal, futuro, desenvolvendo, né? desenvolvendo. Eu Sim. vejo que a senhora está empenhada em muitos, tem um programa vindo para Taubaté, que esse aí, se for aberto para leigo, eu acho que até eu vou lá participar lá, né? Porque eu lido com pessoas com essas situações, nós vamos falar daqui a pouco, deixar o público aí um pouquinho curioso referente a isso, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, estudei na Unifunvic, eu tive uma professora de psicologia chamada doutora Sônia. Ela é muito conhecida no estado de São Paulo, ela é uma psicóloga, não sei se ela entra na área da neuropsicologia, mas ela é aquela pessoa que faz os diagnósticos dos principais serial killers aqui do estado de São Paulo. Né? Então, ela que cuida dos principais aí, quem, por exemplo, caso de custódia, nós sabemos que são todas pessoas ali, para falar em problemas psicológicos é o mínimo, porque ali já são problemas psiquiátricos muito grandes, né? Sim. E é ela que faz, nos casos mais complicados que apareceram no Brasil, no estado de São Paulo, é ela que faz esse diagnóstico, ela que faz a leitura dele, o tete a tete. E a doutora ali, muitas vezes, ela levou para nós algumas situações, alguns casos reais, sem expor pessoas, é lógico, né? Existe toda uma ética para isso, mas para a gente, como aluno, desenvolver como que você trataria isso, como que você faz a leitura disso, né? E dentro disso, nesses anos da senhora, a senhora poderia contar para nós um caso assim que impactou a senhora, um caso que ficou gravado na memória, seja de sucesso, ou seja um caso que emocionou muito, porque a senhora é psicóloga, a senhora trabalha em fazer a leitura do ser humano, em entender um pouco das suas emoções, mas a senhora também é ser humano. Sim. A senhora também tem as suas emoções e muitas vezes um profissional como esse, nós não somos pessoas frias, mas às vezes temos que parecer frios. Mas tem coisas que impactam a gente. A senhora teria algum caso, assim, sem expor ninguém, mas que a senhora pudesse contar, um que gravou e que fica legal a gente poder dividir com o público? Sim, os meus anos na prefeitura de Pinda, eu tive alguns casos lá muito especiais, né? Eu me recordo de um menino que eu atendi, que era deficiente visual, e que foi um dos trabalhos mais lindos que eu já estive envolvida, né? Que a gente fez todo o trabalho com ele de alfabetização em braille, né? A gente lá, a equipe teve que estudar, né, para atender esse público, e também teve a parte de trabalhar com ele ele conseguir estimular o tato, as diferentes texturas. Então, todo o material para ele era tudo adaptado, muito bem elaborado, com muito cuidado. a gente montava jogos para lidar com ele, né? E foi um dos casos assim que até hoje, quando eu lembro, eu assim, me emociono mesmo, porque eu aprendi muito, né? E lá também teve outros casos que marcaram, né? Eu costumo dizer, né, que o público lá era um público muito carente, né? Muito carente e que tinha tudo, né? Tinha tudo envolvido, né? Então, problemas sociais, problemas de uma síndrome, mas aquela família batalhando para levar nos atendimentos. Então, assim, teve um outro caso de um menino que tinha uma síndrome rara. Eu nunca vi em outro local aquela síndrome de Nager. A vida dele era uma batalha, né? Uma batalha. A mãe acordava cedo, levava ele para fazer os tratamentos lá em Campinas e voltava para cá, fazia as terapias lá. Ele tinha muitas coisas físicas, né? Que eram muitas cirurgias que ele fazia. E ele era uma alegria, sabe? O menino era alegre, tinha uma autoestima lá em cima. Assim, o que ele tinha era problema, mas a autoestima dele, ó, ótima, alegre, feliz.
mesmo com todas as dificuldades reunidas ali, sabe? Isso é uma lição, eu acho que para qualquer pessoa, né? Muito bacana, muito bom. Síndrome de Naja, é isso? Najar. Mais uma aprendendo aí um pouquinho aí. Dentro disso, doutor, eu vou aproveitando as brechas aqui, eu vou perguntando porque, como eu falei, eu gosto muito dessa área, então para mim é um momento muito satisfatório estamos aqui, né? É diferente ou são praticamente as mesmas coisas, complexos e síndrome? É diferente, né? Síndromes são causas genéticas, né? A síndrome é genético, então complexo é adquirido. O complexo, assim, eu diria que entraria num campo aí da psicanálise, quando a gente fala com essas nomenclaturas, né? Quando a gente está mais para ciências cognitivas, a gente fala em transtorno, a gente fala de síndrome, a gente fala de deficiência, né? São outros tipos de nomenclatura. Entendi. Muito bom. E aproveitando isso também, eu acredito que a senhora deve ter pego alguns casos como esse, ou muitos, tomara que não, né? Mas eu estou dizendo assim, como eu falei, eu também lido com o ser humano, eu pego uma geração diferente. Eu pego uma geração mais frágil. E eu tenho, assim, eu cuido de muitos jovens também, adolescentes, pessoas assim, né? E o que eu vejo hoje que surgiu, antigamente nós tínhamos 17, 18, estou falando nós, mas colocando um público geral. E a gente encontrava pessoas com 17, 18 anos, 19 anos, inocentes. E Sim. hoje, com 9, 10 anos, já não tem mais nada da inocência. Sim. Já conhece muita coisa, já viu muita coisa, já ouviu muita coisa. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Hoje, eu tenho encontrado muito meninas e até meninos, às vezes, que começam a se relacionar muito cedo, arrumam um namoradinho aqui, outro ali, e de repente não dá certo esse relacionamento. E eles querem se matar. Sim. E muitos procuram isso, vão se cortar, vão tomar remédios, querem pular da ponte. A senhora atende esses casos? Tem sido recorrente? Parece até que da pandemia para cá aumentou também isso. Você falou uma coisa que é interessante, que eu concordo, né? Os jovens de hoje têm uma fragilidade muito maior, né? O mundo está muito diferente, né? Eles têm acesso a tudo hoje, né? As redes sociais, internet, o tempo inteiro com o telefone, se relacionam virtualmente, às vezes muito mais do que pessoalmente, e acostumados com essa rapidez, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Daí, quando eles têm uma frustração, não sabem lidar com aquilo, né? Exato, exato. Então é uma coisa muito... que nem nós falamos, né? Eu estou com meu óculos aqui também, mas eu sou daquela época, eu costumo sempre falar isso, e é legal trazer isso também para o público, né? Eu sou daquela época que o gordo era o Bola Branca, o magrelo era o Olívia Palito, né? Sim. O que usa óculos como eu é o quatro zóio, né? Nem os olhos são. Nós somos dessa época. E nós sobrevivemos. Exato. Apelido era muito fácil de ser tratado. Era assim, alguém te chamou de apelido, você tem que fingir que gostou. Aí não pega. Sim. Se você não gostou, do apelido, daí ele vem e fica. Só que o público hoje, não. O público hoje, ele sofre algo, ele tá gordinho, ele tá magrinho, ele não consegue se encontrar, alguém fala, aquilo causa uma depressão. Sim. Aquilo joga uma pessoa na cama, uma pessoa que quer se esconder, às vezes quer também se matar. E o que a senhora leva isso hoje? Como entender isso? Por que está sendo tão frágil assim essa geração? Uma geração que... Até para o trabalho hoje é diferente, é uma geração que chega, é lógico que a sociedade também muda, uma geração que chega achando assim, eu quero ganhar muito, não quero fazer nada, né? Não estou preparado para o embate, não estou preparado para isso. O que é? Tem esse público hoje com a senhora? Tem, eu diria que tem, vou estar dando minhas opiniões bem pessoais, tá? Eu diria que tem vários motivos, né? Primeiro...
Atualmente, eu vejo, às vezes, muitos pais que trabalham muito e acaba terceirizando muito, né, essa educação, esse momento com família. Isso eu acho que é uma coisa que atrapalha. A questão da rede social, eu também acho que eles estão acostumados a ver aqueles perfis que os influencers que tem tudo, aquele mundo maravilhoso, os corpões, né? Daí, assim, quando se depara com a realidade, né? Mas, assim, nem sempre o que está postado ali é a realidade, porque problema todo mundo tem, né? Sim, sim. Mas ninguém quer postar que tá mal, né? Ninguém quer postar uma coisa ruim. Daí, para o jovem, é muito difícil, às vezes, fazer essa diferenciação, né? Que as pessoas postam o que é belo mesmo, né? E, e essa questão dos pais deixarem muito, né? Eu vejo que tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma conversa, não é só deixar, porque a internet é um mundo, né? Você não tem que só se preocupar com quem seu filho está falando na rua, tem que se preocupar também com quem ele está falando ali dentro do quarto, né? Porque às vezes está ali dentro do quarto, mas está falando com um pedófilo, está falando com alguém querendo aplicar um golpe, está falando com alguém que está trazendo assuntos difíceis que não são bem vistos, né? Então, assim, é muita coisa e não dá para simplesmente largar, porque eles, os jovens, ainda não têm a capacidade, não sei se é bem capacidade, mas o discernimento, né, de entender que nem sempre aquilo lá é legal, é bacana, né? E saber fazer essa diferenciação. E os pais não deveriam deixar tão solto, né? Mas, como eu falei, isso é bem a minha opinião, Sim, né? sim. Mas o bullying, então, sempre existiu? Ou não? É uma Sim. coisa mais agora? Até que não se ouvia. Para mim, bullying era para botar café. A vovó botava lá o cafezinho, era isso que a gente usava, né? E hoje foi substituído. A gente nem vê mais o bullying, são as garrafas É, térmicas, substituíram, e a gente vê agora falando-se de bullying, né? assim, sempre existiu, né? Eu lembro na escola, né, quando eu era adolescente, tinha os meninos que faziam uma gozação maior e com mais frequência com algumas pessoas. Sempre teve algumas pessoas que eram mais é, gozadas, né? Que levavam os maiores apelidos, que as pessoas pegavam mais no pé, mas não era tratado como é hoje, né? E assim, eu cresci mantendo a amizade com muita gente dessa época, né? E a gente hoje olha para trás e dá risada. E aqueles meninos que eram os impossíveis da época são meus amigos até hoje, né? Sim, E assim, a gente fala, nossa, como você era um pentelho naquela época, né? Encheu o saco de todo mundo, sim, né? Então, assim, sempre existiu, né? E sempre teve os mais populares e as pessoas sim. que Mais nos, retraídas. os mais estudiosos, os mais Sim, quietos, né? sim. Que são os que são mais. Muito legal. Para mim entrar em umas questões até mais de saúde que eu quero ouvir aqui hoje também, dentro desse empreendedorismo hoje, a senhora vai usar um pouquinho o lado pessoal da senhora, mas o lado técnico também. O que a senhora diria hoje para os profissionais, psicólogos que estão se formando hoje, que vêm atuar no campo? Qual é a área que mais necessita hoje dentro do campo da psicologia? É a psicopedagogia? É a psico a neuropsicologia? Qual a área? O que a senhora indicaria hoje para esse empresário que quer empreender, para aquele empresário, vamos dizer assim, alguém que está vindo lá de um grande centro, está vindo para Taubaté, não é para ser concorrente, mas estamos falando assim de necessidades. O que a senhora vê hoje, o que vale a pena, que a senhora indicaria, falar assim, eu sou um profissional que estou me formando em psicologia, venho procurar a senhora. O que a senhora me indicaria, doutora Renata, para que caminho que a senhora acha que eu devo seguir? Eu ainda estou em dúvida, eu não sei ainda que especialização que eu vou fazer. Eu, eu diria que tem alguns nichos, né, que são bem procurados e interessantes, né? A neuropsicologia
é um nicho, mas é um nicho que requer muito estudo, né? Então, não é uma coisa tão fácil e o material também é muito caro, então a pessoa precisa realmente querer, né? Psicólogo clínico, tem várias abordagens mas a TCC é algo que está muito em alta hoje, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. As outras abordagens não entendam que eu estou falando mal das Sim, outras, sim. não, né? Até porque eu acho que tem espaço para tudo, né? Mas as TCCs, como a gente fala, porque tem uma série de abordagens dentro da TCC, né? Terapia cognitiva Comportamental. comportamental. Mas dentro da TCC tem a DBT, tem análise de comportamento, AC, tem aceitação e compromisso, tem várias sub-áreas Subcategorias ali dentro dentro. da TCC. E, assim, são muito procuradas, né? Às vezes o paciente vai no médico, procura um psicólogo da TCC, né? Isso é muito comum, né? Então, eu acho que é uma abordagem que está muito em alta, né? Mas, mais uma vez falando, sem desmerecer as As outras outras, áreas. né? Psicologia do esporte, eu também não vejo que tem tantos psicólogos, mas tem Eu ia demanda. perguntar sobre esse nicho, porque eu atuo também dentro, eu também sou preparador físico, então atuo também dentro Sim. dessa área. Eu vejo hoje essa necessidade. Sim, é uma área que tem demanda, né? E eu não vejo muitos, né? Muitos psicólogos que vão para essa área, mas existe esse nicho, né? Psicólogos especializados em luto também é uma área Interessante, também não que... sabia disso. Então, tem muitos nichos, né? Muitos nichos interessantes, né? Que bacana. É lógico que eu vou querer saber agora um pouquinho daquele projeto novo que a senhora está entrando aí, que está trazendo, mas a senhora falou aqui, e eu tenho a curiosidade, sendo um pouquinho leigo, o que é o TDAH em si, doutor? Porque hoje fala-se muito disso. O que é o TDAH? É aquela pessoa que esquece muito, ou não, eu não sei, eu estou falando de uma maneira leiga, para que a gente entenda, para que o público também nosso possa entender isso, é muito bacana, porque às vezes a gente ouve muito, tem gente que tem medo de perguntar, tem vergonha e fica naquela, tem gente que fala assim, acho que eu tenho TDAH, nem sabe o que é, está na moda, e aí ele Sim. começa a falar, acho que eu tenho TDAH, o que seria o TDAH e como que a gente tem um diagnóstico para fazer? Sim. É transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então, assim, a pessoa tem que apresentar aquele quadro de dificuldades desde da infância, da fase de desenvolvimento, e ter prejuízos ao longo da vida, né? Realmente, é muito falado, né? As pessoas se identificam com sintomas, falam, eu tenho TDAH porque eu esqueço muito, mas não é assim, né? Precisa fazer uma avaliação direito, porque esquecimentos todo mundo pode ter, falta de atenção todo mundo pode ter, momentos que você está mais agitado, todo mundo pode ter, e isso não ser um transtorno, porque quando a gente fala transtorno é uma coisa séria, tá? Não é qualquer falta de atenção, né? Às vezes você está num dia que você está com baita problema em casa, você está mais desatento, né? Mas nem por isso você tem um TDAH, né? E assim, a senhora colocou algo que eu achei até interessante, surgiu uma pergunta. Por exemplo, a bipolaridade não é uma frescura, não é um descontrole, Não. é um problema que tem que ser tratado, é isso? Isso é outro transtorno, né? Transtorno bipolar. Eu considero um dos transtornos mais sérios, né? Os mais sérios. Não é uma mudança de humor, como é falado aí, né? São ciclos, né? Que a pessoa está extremamente depressiva e daí, de repente, ela sai daquela fase e vai pro oposto, né? Daí sai fazendo coisas com muito mais entusiasmo, compra desenfreadamente, bebe, às vezes se coloca em situações de perigo.
E existem dois tipos de bipolaridade, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é mais grave, porque os momentos de, é, de euforia, né, às vezes podem vir até com quadros psicóticos, né? Sim, sim. Então é muito grave. E um paciente que tem a bipolaridade, ele tem que tomar medicamento para o resto da vida. É aquele paciente que aí eu tenho que ter a ligação do psicólogo e o psiquiatra. Sim. E é muito difícil diagnosticar, né? Porque, na verdade, quando que a pessoa procura um psicólogo? Geralmente quando está na depressão. Daí você está atendendo, você está vendo aquele quadro, Da né? Aquele depressão dela. momento, né? A febre, tirar a febre, eu não É, sei o que está causando a febre. exatamente. Daí, de repente, a pessoa fica boa, estou curada, né? Não preciso mais. Daí ela vai para o outro extremo, daí de repente cai de novo, e às vezes essa queda é com muitos prejuízos, né? Então, é um diagnóstico difícil que precisa ser feito ao longo do tempo e precisa ser acompanhado, né? Por psiquiatra, principalmente nas fases de crise, né? E por psicólogo para conseguir que o paciente consiga perceber, né, quando ele está entrando numa mudança de ciclo, né? Sim, muito bacana. Eu quero entrar naquele projeto, mas a senhora abre um leque assim para mim, assim, eu me apaixono e quero perguntar. Deixar, nós vamos ficar 24 horas aqui, mas prometo que não vou. Mas é que é muito gostoso ouvir, né? E poder transmitir para o público, né? Estamos num papo de empreendedorismo, mas de saúde também, né? E Sim. são duas coisas em muita evidência no mundo. E saúde é algo que todo mundo precisa. É, Em dezembro de 2024, eu escrevi um livro, né? Voltado à minha área e tal. Mas dentro desse livro, eu escrevi também, existem alguns capítulos, por exemplo, sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vergonha, timidez, rejeição. Eu ousei escrever sobre esses temas com a especialidade, vamos dizer assim, especialidade minha, aquilo que eu estudei, aquilo que eu vivo há 14 anos, né, como um pastor. E, e eu entendo, muito diferente de muitas pessoas, que nem tudo é espiritual. Uhum. Que existem coisas que são Sim, psicossomáticas, existem coisas que são físicas. sim, E, por exemplo, eu costumo dizer que a depressão ela pode ser causada por uma falta de vitamina no corpo, sim, com certeza. às vezes por um sedentarismo, Uhum. e ela pode ser causada por doenças psicológicas, como traumas, como síndromes, mas também ela pode evoluir para uma questão até psiquiátrica e depender de remédio, né? Sim. E dentro do meu livro eu abordo os três. Eu não coloco só aquilo que eu vivi, que eu vivenciei, e mostro a importância de buscar também esses profissionais e mostro questões técnicas sobre isso, né? Então, eu gosto de falar sobre esse assunto, né? O que a senhora diria em si hoje para uma depressão, aquelas pessoas que não conseguem entender, porque depressão é um quadro que leva também a pessoa para o fundo do poço, Sim, né? Depressão é frescura, doutor? de jeito nenhum. É uma doença, né? Existem graus diversos de depressão. A gente tem desde uma depressão leve até uma depressão profunda, né? E depressão é diferente de tristeza. Tristeza todos nós podemos sentir, né? É um sentimento. Às vezes acontece uma coisa difícil, uma perda, um evento frustrante, algo que você não queria. Normal ficar triste, né? Todo mundo fica triste. A depressão ela vai além dessa tristeza por algo, né? Ela assim dura por um tempo maior, com uma intensidade maior, e a pessoa passa a não querer mais fazer as coisas que ela fazia, que ela gostava, que ela sentia prazer, passa às vezes a deixar de cuidar dela mesma, cuidados básicos mesmo, né? Às vezes Não quer nem tomar banho. nem querer tomar banho, não quer comer direito, não quer sair da cama. Muitas pessoas às vezes conseguem continuar trabalhando, mas é trabalho, casa e vai direto para a cama, sabe? Eu acho até que o esforço que ela faz para estar indo trabalhar deve ser muito grande, né? Porque a pessoa depressiva ela
perde a energia, ela perde a vontade de tudo, né? Como um psicólogo trabalhar isso, doutora? Porque eu vejo que é um desafio muito grande. Como que eu vou falar para alguém que está lá, não quer sair da cama, você tem que levantar? Então, o psicólogo trabalha ajudando o paciente a reagir, né? Voltar a fazer as coisas que ele fazia. Tudo depende do grau, né, da depressão, mas a gente chama de ativação comportamental, né? A gente tenta fazer uma pesquisa do que a pessoa gostava de fazer, o que ela deixou de fazer, e traçando metas, né? Quero que você tente, se você não sai do quarto, ir até a sala. Às vezes, Entendi, assim, entendi. pequenos passos, Pequenos né? passos que lá na frente vai trazer aquele resultado Sim. de novo, né? Porque eu acredito que seja um desafio até, que eu já faço esse próprio diagnóstico, né? De alguém com depressão, eu já quero saber se ele está se alimentando direito, se falta uma suplementação, algo assim, ou se ele sofreu um trauma, como a senhora falou, o luto é algo Sim, depressivo, é alguém que perdeu, saiu de um relacionamento, sim. né? Então são coisas, tem pessoas que às vezes, o luto principalmente tem pessoas que não sabem lidar, né? Tem pessoas que a gente cresce com a gente falando assim, se fulano de tal morrer, eu morro também. E não é a realidade, nós somos seres separados. Sim. Eu não posso morrer quando alguém morre, eu tenho que continuar a minha história. Mas eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade de lidar com isso, né? Eu já tratei de pessoas que uma vitamina que eu mandei ela tomar sarou a depressão. Uhum. Então eu tenho Sim. todo esse cuidado. Só que eu também já tratei de questões espirituais, que existe também esse lado. Sim. Então eu trouxe isso porque é legal ouvir de uma psicóloga isso, ouvir isso, porque eu valorizo muito o psicólogo, doutor. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o psicólogo em si, independente da área que ele atua ali, do nicho que ele escolheu em si, né? Então eu vejo isso. E eu costumo dizer que é um grande exemplo hoje que a doença do século, não sei se o psicólogo usa esse mesmo diagnóstico que eu. Eu digo que a doença do século para mim não é depressão, é a ansiedade. Ah, sim. E eu não sei se o psicólogo também leva isso ou é um mantra que a gente tem, uma frase que a gente usa muito do mundo assim ou não. Isso é tratado também dentro da psicologia. Sim, a ansiedade é algo que é muito comum nos dias de hoje, né? Ansiedade é uma coisa que todos nós temos, né? Existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é aquela que às vezes você vai, eu vou vir aqui pro podcast hoje, Gravar nossa, hoje. Eu já estou desde manhã pensando. nossa, o que que será, como que vai ser, o que que vai acontecer, que horas eu tenho que sair da clínica, né? Isso é normal, né? Qualquer pessoa frente a eventos novos ou coisas que são desafiadoras, ficam ansiosos. A depressão patológica é aquela depressão que você não consegue mais fazer as coisas, né? Você sofre com aquilo. Né? Existem vários tipos de depressão, né? Depressão não, A ansiedade. ansiedade, desculpa. Vários tipos de ansiedade. Ansiedade generalizada, ansiedade, fobia social, ansiedade. Há algumas coisas específicas, como medo de elevador, medo de lugares públicos. Então, assim, existem várias classes, né? Eu Então, costumo dizer que eu dou aula de oratória, então aham, botar alguém para falar em público, a ansiedade vai lá no teto. sim, Né? com Então tem certeza. toda essa dificuldade. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma facilidade, a gente pode estar até falando de frente de uma câmera, nós nos comunicamos, mas pegar alguém e botar lá na frente de uma plateia de 200 pessoas trava. Sim, Sua e já fica daquele branco, né? E dentro da ansiedade, eu não sei, eu estou fazendo um diagnóstico bem frio assim, e nem deveria isso porque eu não sou médico para isso, mas assim, a depressão, como eu falei, pode ser uma questão física, biológica ali, uma falta de uma vitamina, um sedentarismo, mas também psicossomática, traumas complexos, enfim, e também eu acredito também na questão espiritual. É lógico que a ética toda, o profissional, ele não vai falar da questão espiritual e a gente entende perfeitamente disso. Estou falando eu em si. Mas dentro da ansiedade eu já tiro um nicho.
Só se eu estiver errado. Mas dentro da ansiedade eu não acredito ser uma falta de vitamina. A ansiedade já é algo já produzido mesmo pelo pensamento. Sim. Vai acontecer algo semana que vem, já estou arrancando o cabelo hoje. Geralmente é um pensamento muito Acelerado acelerado, né? demais, né? Pensa demais, sofre demais. A coisa nem aconteceu ainda, você já está naquele sofrimento, ai, porque vai dar tudo errado, né? É É isso, isso. é isso. Mas maravilha, eu estou aprendendo bastante coisa aqui hoje, aqui, eu tenho certeza que o público também. Mas agora vamos falar desse programa. Desse programa é Teatim, é isso? Teotim. Teatim, é assim É, que se pronuncia. Vou aprender para me falar certinho. Teatim, né? É um programa que já existe, doutora. A senhora está trazendo. O que é sim. esse programa? O que ele representa para a senhora? É coisa de coração mesmo querer fazer? É algo desafiador? É mercado de empreendedorismo? Não, o que é isso para a senhora hoje? Tá, eu vou explicar direitinho. É um programa criado por uma psicóloga, neuropsicóloga, que chama Wandersônia Medeiros. Então, é uma criação dela, né? Ok. Ela é lá do Nordeste, né? Não estou lembrando exatamente aonde. E ela está levando esse treinamento, essa certificação para vários lugares do Brasil, né? Não são muitos, né? Não são muitas pessoas. É uma coisa que você tem que passar por uma seleção e fazer o curso de formação para você poder aplicar o programa dela, né? Deixa eu só atrapalhar então antes da senhora continuar. Não é uma coisa que eu psicólogo, se eu querer, eu já posso. Não. Eu tenho que passar pelo crivo deles, é isso? Sim, exatamente. Ok. E ela fez um evento em São José dos Campos há 2 meses atrás. Eu já conhecia o programa dela, tá? Porque eu sou muito ligada nessas coisas de coisas legais que acontecem em outros lugares, né? Então eu já conhecia, já achava uma coisa bacana. E eu fui nesse evento, eh, inscrevi, né? Fiz a aplicação e fui escolhida aqui para Taubaté, né? Daí eu com mais 2 amigos, neuropsicólogos também, que é o Vitor e a Renata, outra Renata, né? Outra Renata. Nós vamos trazer esse programa aqui para Taubaté. Nós somos os únicos aqui em Taubaté. Mas também tem Caçapava, tem São José. E o que é o TEATIM? É um grupo de treinamento de habilidades sociais para adolescentes de 13 a 17 anos. E é um programa estruturado, não é uma coisa livre, que cada encontro é falar do assunto que der. Não, cada encontro já tem o que vai Um ser cronograma, uma trabalhado em estrutura a ser cada um. seguida. Isso. E quando você fala adolescentes, não adolescentes, não vamos dizer normal, porque todos somos normais e existem pessoas especiais, mas é o público autista. Autistas nível 1 de suporte. Por que nível 1 de suporte? Assim, são vários motivos, né? Primeiro, a Wandersônia fala muito que para o público de nível 2 e nível 3 de suporte já tem muita coisa. E o nível 1, que é o nível mais leve, eu digo leve porque não é leve, que tem todas as dificuldades dele, né? Mas é um público que não tem tanta coisa voltada para eles especificamente, né? E eles têm as dificuldades deles, né? Então, é voltado para esse público, autista nível 1 de suporte. Por quê? Porque é usada a linguagem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, que você precisa ter uma compreensão disso. E o autista nível 1 de suporte, ele consegue compreender e aprender os temas que serão trabalhados em cada encontro. E também promover assim, aquele encontro com outros jovens, fazer amizades, aquela sensação de pertencimento, né? Então, Bastante legal assim, porque eu também tenho pessoas no meu convívio que são autistas, eu não sei dizer se é nível 1 ou 2, eu acredito que seja um nível 1, mas eu também tenho próximo também, que já é um nível mais elevado, assim, do autismo, né? Mas, assim, para a pessoa leiga, né, doutora, eu estou olhando ali para a câmera ali, para mim, para você, às vezes no leigo, assim, a gente hoje, como que a gente vai saber se a pessoa é autista? Às vezes você vê algum comportamento, a gente
tenta ter uma intuição. Hoje, o governo consegue colocar aqueles cordãozinho nele ali que já vai identificar que é uma pessoa autista, né? Então tem que ter um cuidado, um carinho todo especial ali com eles. Mas o que é o autista em si, doutor? Se eu pudesse falar de uma maneira simples, o que é, por exemplo, essa pessoa é autista? O que é autista? O que é autismo? Para que as pessoas entendam assim. Então, o autismo também é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que é isso? Começa na infância, na fase do desenvolvimento. Assim, ela vai ser autista sempre, né? Não tem cura. E ele pode progredir para outro nível? Ou não? Pode progredir para outro nível. Isso tudo depende de vários fatores, né? É uma maneira diferente do cérebro funcionar, né? O autista tem um funcionamento cerebral diferente. Se caracteriza por dificuldades em dois grupos, né? Que é de comunicação, interação social e padrões rígidos e repetitivos, né? Então, para você ser um autista, você tem que ter dificuldades nesses dois campos. Dois campos. Deixa eu só gravar então, doutora, porque é muito interessante esse corte. Para mim é fantástico, tenho certeza para o público também. Então, autismo é dois campos. Um que tem a dificuldade de interação social, é isso? Comunicação e interação social. Daí, assim, existem critérios, né? Em cada um desses grupos, existem critérios que a pessoa tem que cumprir para receber esse diagnóstico, né? Entendi. Então, um é o campo da comunicação, interação social, e o outro é o campo do padrão rígido e repetitivo. O tique, eu peguei o óculos aqui, eu pus aqui de novo, eu venho aqui, eu ponho aqui de novo, eu venho aqui, eu ponho aqui de novo, é isso? Sim. Já acende um grau em mim para poder ver aquilo. Então, o autismo não tem nada a ver com um pensamento um pouco, eu tinha assim, aquela pessoa que tem um atraso mental. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a gente fala assim, né? Aquela pessoa parece que tem um pouco de atraso para entender as coisas, tal. Não quer dizer exatamente que ele seja um autista. Não. Assim, o autista, ele pode ter junto como uma comorbidade uma deficiência intelectual. Mas não é... Não é regra. Não é regra. Pode acontecer. Muito interessante, né? Eu não sabia disso. Isso é muito bacana, tenho certeza que muitas pessoas também tinham essa dúvida comigo, né? Então, assim, eu vejo que é um trabalho espetacular, porque demanda. Eu fiz um curso online para poder servir melhor um autista, tá? Então, é um outro tema que eu estou ouvindo a senhora, é muito gratificante ouvindo saber na nossa cidade ainda ter algo assim. E o que a senhora espera impactar a vida desses adolescentes aqui da nossa cidade de Taubaté? O que a senhora espera trazer para eles? É lógico, uma melhoria de vida, mas... não só não vou dizer uma realização profissional, mas seria também uma realização pessoal também, de poder, assim como a senhora disse, a senhora contou a história de um caso de Pindamonhangaba, um deficiente visual, né, e se poder ver a evolução, o trato, o cuidado, seria essa paixão também que desperta isso? Com certeza. E assim, é muito interessante porque é para trazer mais qualidade de vida mesmo para eles, né? Porque a gente vai trabalhar nesses encontros as emoções, regulação emocional, às vezes essa rigidez, habilidades sociais, como que ele vai se comunicar com outras pessoas. Então, a parte também da sexualidade, tem assim, tudo, né? Tudo que é importante para um adolescente ter mais instrumentos para utilizar no seu dia a dia, a gente vai trabalhar nesses encontros. Então o autista nível 1, ele é aquele autista que, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor ainda, ele é aquele autista que vão trabalhar para ele ter um pouquinho mais de autonomia? Sim, vamos dizer assim, para ele chegar lá no programa Teatim, é isso mesmo? Aprendendo a pronunciar. Para ele chegar lá no programa, ele vai ser capaz de poder pegar o ônibus dele sozinho, vai estar com seu cordãozinho de identificação e chegar até lá. É isso? Seria também isso? Ele conseguir ir num shopping com os amigos, ele conseguir chegar na escola e fazer amizade ou falar na sala.
Esse programa também dará suporte aos pais ou não? Porque também é um Sim, desafio ser pai de autista, né? sim, Ele tem o amor, ele tem o carinho, mas, por exemplo, eu tenho um autista que diante de mim, a senhora tem um comportamento, mas dentro de casa é outro, e é difícil. sim. Não é voltado para os pais, mas tem encontros com os pais. São 2 encontros com os pais, um no começo, outro no final. E tudo que a gente vai trabalhar com os autistas, os pais vão ter que é, estimular que eles façam em casa, né? Então, tem as tarefas para casa, a gente vai ter um grupo no WhatsApp com os pais, outro com os autistas. Então, assim, vai ser um trabalho que vai precisar do apoio dos pais, né? Não é que vai ser só o autista, mas vai ter a participação dos pais também. E esse trabalho será exclusivamente, será na própria clínica da senhora hoje, onde a senhora atua, ou vai ter um espaço específico do Teatim ali, né? Vamos alugar um espaço, vai ter o seu desenho, as suas cores, quem sabe aquelas cores que representam o próprio autismo, já para chamar essa atenção para isso, ou não? Vai ser na clínica da Renata. Ela tem o espaço dela, uma sala bem ampla. Não vai ser na minha clínica, porque a minha clínica tem outros profissionais também, Entendi. e precisa ser um espaço mais Reservado, reservado, mais né? reservado para eles. Então vai ser a gente decidiu que vai ser na clínica da Renata. Ah, que legal, muito bacana isso. Eu já desejo desde já sucesso para esse programa e eu vou ser ousado, não preciso nem desejar, uma vontade de trazer, já vejo que vai ser muito bom, vão colher muitos bons frutos com isso aí, né? Partindo para uma outra parte, já que daqui a pouco nós estamos encerrando já, existe uma que me fugiu o termo, senhora, capaz de a senhora poder me ajudar a lembrar, é que eu não queria perder essa oportunidade porque está muito em evidência, né? É uma síndrome agora daquelas pessoas que estão aceleradas demais, trabalhando demais, e ela entra em exaustão. É o burnout? Burnout, né? Essa síndrome é algo também que sempre existiu, mas hoje a gente vê entrando muito mais em evidência e tem trazido uma grande preocupação até mesmo para os empresários hoje, Sim. a maneira de ele sobrecarregar um funcionário, de ele fazer tudo isso, porque tem gente que fala assim, é frescura. É frescura ou é uma realidade hoje isso mesmo, doutora? Não é frescura, né? É uma realidade. O burnout, ele se caracteriza por sintomas ansiosos e depressivos, né? Eles se misturam. E geralmente é um grau alto de sofrimento ligado ao ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa passa a ter um sofrimento, né? De ter que ir trabalhar, estar naquele ambiente, conviver com aquelas pessoas. Muitas vezes tem um superior que seja uma pessoa que causa maior incômodo, né? Que às vezes... Ele chegando já desperta aquela síndrome, ele já se sente amedrontado. Às vezes, assim, a pessoa tem um tratamento com os funcionários que é muito relativo, né? Porque às vezes está tratando todo mundo daquele jeito, mas às vezes para uma pessoa específica que aquilo vai acelerar ela demais. Vai ser ruim, ela vai adoecer, né? Então é uma coisa real, né? Já tive pacientes que tiveram que ser afastados, já tive paciente que até teve que largar o emprego. A senhora diria que a psicologia hoje deve caminhar junto, em parceria com um gestor de pessoas? Seria muito importante, né? E acho que as empresas deveriam ter um olhar maior para isso, treinamento, né, de funcionários, saber fazer aquela gestão de pessoas. Não é também muito a minha área, mas existe esse trabalho, né, dentro da empresa. E é muito importante. E essa síndrome, eu não posso confundir ela com estresse. É diferente uma da outra ou elas meio que se correlacionam?
O estresse é algo que, às vezes, a gente tem um dia estressante, né? Um dia muito atribulado, com muita coisa, fico mais nervosa. O burn, Como se fosse a tristeza que você falou. Eu posso ter um dia assim, um mas não é a dia, depressão. um dia mais atribulado, né? Nossa, hoje foi um dia péssimo, aconteceu um monte de coisa ruim, estou estressada, né? O burnout é um estresse diário, né? Repetido, que traz aquele sofrimento direto para a pessoa, né? Daí o local de trabalho passa a ser aversivo para ela. Entendi. É que uma vez eu fui diagnosticado com estresse, e agora a senhora falando está me abrindo outro leque que eu já pensava também. Quando foi diagnosticado para isso, para mim é que eu estava numa alta carga, que o profissional disse para mim assim, o seu corpo não aguenta mais o seu ritmo. Uhum. Ou você diminui e para, ou você morre. Sim. Eu trabalhava em 3 locais. Eu diminui, hoje está só em 2. E mais um pouquinho. Né? Mas chegou e quando o profissional diagnosticou eu com isso, eu disse, o senhor está enganado. Porque, olha o pensamento meu leigo. Eu sirvo a Deus, eu não tenho estresse. Eu achava que estresse é eu tratar mal você. Eu nunca tratei mal ninguém. Sempre tratando bem, mas o meu corpo já não aguentava mais e evoluiu para um quadro, não sei se dentro da psicologia trata ele também, ele evoluiu para herpes zoster. Sim. Aonde desencadeou uma série de coisas dentro de mim. Eu tive, Sim. e desencadeou mesmo, no entanto, que eu tive que chegar a um ponto de fazer um transplante do olho direito. Nossa. De córnea. Atingiu a herpes zoster, e aí o ritmo muito acelerado, alimentação ruim, trabalhando muito lugar, dormindo muito pouco, fazendo tanto aquelas coisas, chegamos nesse quadro, né? E não era aquela coisa assim que eu não queria estar ali, alguma coisa assim, parecendo com essa síndrome, mas era um quadro que chegou a esse ponto. E aí por isso que eu tinha essa dúvida, essa pergunta, né? Um ambiente tóxico é o que vai causar mais o burnout, né? Sim. E agora o estresse é aquela pessoa que não toma cuidado, achando que estresse é por ela, eu trato tudo bem as pessoas, isso aqui não. Mas é uma alta carga, uma alta demanda que ele não está vendo. Sim. E o seu corpo já está dando sinais e ele não se atentou para aquilo. Seria isso? Sim. O corpo e mente anda tudo junto, né? Você está falando aí da herpes zoster, as pessoas podem muitas vezes somatizar, né? E somatizar de diferentes maneiras, né? Herpes, gastrite, Sim. doenças de pele, enfim, tem alergias, tem muitas coisas, né? Quando a gente deixa de olhar para a gente, cuidar da gente, de alguma maneira aquilo vai aparecer, né? E às vezes os avisos vêm no corpo, né? Em forma de doenças, né? Então é muito importante que a gente tenha um olhar para a gente, sim, saber conhecer o nosso limite. Atividade física é muito importante. Foi quando né? eu mudei tudo isso. Foi quando aí eu encaixei de vez a atividade física, tive que mudar a alimentação, passei a dar valor para essas coisas. Sim. Né? Então eu digo para os outros, qualquer pessoa, o ser humano, a atividade física não é vaidade. Não, de ela jeito é nenhum. Saúde para não se chegar num exatamente. quadro desse. É ali que os outros falam assim, você foi para uma academia, cansa. Não, ali eu descanso. Sim. Ali é ao contrário, ali eu solto o restante da energia, Exatamente. ali eu me renovo e trago tudo isso. Mas muito bacana, doutora. A gente partindo para a parte final aqui assim, né? Num papo muito gostoso, muito bom. Eu tenho certeza e espero que mais para frente a gente tenha outros papos como esse, né? Falar do programa já todo vapor funcionando, Sim. outros programas que possam surgir. Quem sabe aí. trazer o Vitor e a Renata Trazer aqui, o Vitor né? e a Renata também. Seria um prazer recebê-los juntos. Sim. Vamos deixar meio que aí já engatilhado quando sair o programa. Ó. Tá que eu estou falando, então é uma realidade. Já fica o convite aí para o Vitor e para a Renata, a gente fazer uma roda aqui, né? Todos aqui falando daí especificamente esse programa já funcionando. Mas eu acabei de falar de estresse, herpes zoster, burnout. E como que a Sônia hoje, como que a soma, né? Não, a soma de todos os serviços, de tudo aquilo que a gente faz profissionalmente, para a doutora Renata hoje, como que essa soma
de tudo isso? Como que a senhora equilibra a vida pessoal, o trabalho, esses projetos? Como tem sido hoje? A atividade física faz parte da minha rotina. É, passou a fazer parte, né? Eu não vou mentir para você, eu não sou uma pessoa fã de academia, né? Mas hoje em dia eu faço com regularidade musculação. É aquele aluno que chegou assim, não adianta. O médico falou, você É, tem que ir, né? sim. Eu, durante muito tempo, eu fiz dança, né? Balé, jazz, outras Gostava da coisas, arte, gostava do gostava. teatro. E assim, até pouco tempo atrás eu ainda estava nessa pegada de mais dança, né? Mas acabou que a minha rotina acabou me direcionando mais para musculação, que você pode ir no horário que quiser, né? No horário que der, encaixa melhor na rotina, né? Fora isso, eu tento equilibrar, né? Vida pessoal, que eu sou casada, tenho minha mãe, que eu também presto Uma uma assistência. assistência para ela quase que diária, né? Final de semana eu tento não trabalhar, é mais voltado para descansar mesmo. Durante a semana eu tento equilibrar as diversas coisas, né? Estudo, trabalho, as avaliações, laudo, que às vezes eu tenho que fazer, né? Os laudos. Então eu tento ter um equilíbrio de tudo isso, né? E sempre tentando não pegar mais coisas do que eu dou conta, né? Então, por exemplo, agora eu estou com 3 cursos que eu estou fazendo, né? Eu falo para os meus amigos, não posso comprar mais nenhum, né? Porque não vou dar conta, né? Estamos juntos. Estou É, bem assim também. e é assim, a gente tem que ter essa noção do nosso limite, né? Entendi. E assim, eu entendo que é uma pergunta um pouco assim, não é chata, não vou dizer que seja chata assim, mas é interessante perguntar isso também, sem falar de religião, não precisa tocar nisso, né? Estamos diante de um público, hoje a gente vê tudo, é uma questão laica, toda essa questão. Eu tenho a minha, eu sou cristão, eu não tenho problema em dizer, né? Mas respeitando qualquer coisa. A espiritualidade tem algum papel também dentro da Renata, doutora, psicóloga? Sim. É, assim, eu sou católica, né? É, recentemente cursilista, fiz o cursilho. Sou bastante atuante agora, né? Participo de retiro, participo dos encontros. Mas isso é a Renata pessoa, Pessoa, né? sim, sim. Porque O assim, público está entendendo é, tranquilamente. Que a gente pro, sabe que quando a gente está dentro do nosso consultório, existe uma ética toda. sim, no consultório eu acho importante a pessoa expressar a fé dela, né? Seja ela qual for, né? Cristão, católico, Protestante, ou protestante, enfim, qualquer outra qualquer área também. outra. E a fé, eu acho que tem um papel muito importante, a espiritualidade, né? Na cura, na resiliência, eh, na busca por melhora, né? A pessoa que acredita em alguma coisa, ela tem mais força, né? Dentro disso, assim, para a senhora manter a sua saúde também saudável, porque assim, eu sou uma pessoa também que eu recebo muito problema dos outros, e é o que o psicólogo recebe, né? Uhum, Só que a gente também tem os nossos, sim. né? E como que a senhora faz hoje? É legal que a senhora falou com atividade física, hoje está mais envolvida na questão aí dos retiros, de coisa, tudo isso, mas entra mais alguma coisa? A senhora tem uma leitura de alguma coisa que a senhora gosta, um hobby, um algo assim? Quando a senhora falou, a musculação não é que seja um hobby, para mim é um hobby também, que eu Sim. já sou apaixonado, 20 anos dentro disso, né? Mas tem alguma outra coisa que você tem um hobby, que você tem alguma coisa que você faz para manter a vida saudável? Ah, eu gosto de assistir um bom filme, eu gosto disso. Tem alguma coisa dentro disso? Eu gosto, assim, a dança já esteve O principal. como hobby, né? Já teve também um momento que eu pintava telas, tinta a óleo, né? Eu sou meio de ciclo, sabe? Eu faço, depois eu canso e abandono. Às vezes eu até falo, ainda vou voltar a pintar, né? Não sei quando, mas ainda pretendo um dia.
Atualmente, eu gosto muito de ler, assisto muito filme, muita TV, muita série. Gosto também de novela, né? Eu, Gosto. eu acho, para assim, não pensar muito, às vezes eu gosto de uma novela. E faço a minha terapia também, né? Eu tenho a minha psicóloga, né? Legal, que legal saber isso. A Lorena, que me aguenta há alguns anos já. A minha terapia é online, ela está lá em Minas, eu aqui em Taubaté. Mas, assim, é o meu momento também, né? Eu acho muito importante eu também fazer a terapia, não apenas fazer para os outros, mas eu também ter o meu momento de terapia. E dentro disso, não precisa ser técnico, pode ser pessoal, ou pode ser técnico, alguma coisa assim. Ou às vezes pode até deixar um para cada área. Um livro. Ó, como a gente falou aqui hoje bastante do autismo e nível 1 de suporte, eu vou falar de um livro novo, recente, né? Que para mim foi muito importante, que é o Leve para Quem, né? É de duas autoras até três, mas eu vou saber falar de duas, lá de Minas, que é a Andresa Antunes e a Annelise Júlio. Elas são fenomenais, eu sou super fã delas, né? Já as conheci em congressos e esse livro ele é maravilhoso. Ele é importante tanto para o profissional como Quanto para o pessoal. para o público leigo, né? Que quer entender melhor do que é o autismo nível 1 de suporte, né? Que é voltado para Esse público. É. Entendi. Muito bacana. Doutor, nós vamos para as considerações finais, né? Já agradecido por esse papo enriquecedor, já com o próximo convite aí para estar com a tríade aí, com o Sim. trio tudo formado, quem sabe a gente contando toda a trajetória, né? Eles também podendo contar um pouquinho da história deles aí, como é que vocês se conheceram, como é que se juntaram, tudo isso aí. Vamos deixar para um segundo Sim. bate-papo aí. Mas queria dar esse momento para a senhora agora, para as considerações finais, para que a senhora pudesse olhar para essa câmera aqui e pudesse ali olhar com esse público, agradecer, falar, convidar para ir, se colocar à disposição e desde já eu agradecendo a senhora ter vindo aqui nessa casa e espero que seja a primeira de muitas, que a gente possa acompanhar um pouco mais ainda o trabalho da senhora aí também e para mim já foi um prazer muito grande a gente passar esse tempo enriquecedor aqui e espero que tenha sido para a senhora também. Muito obrigada, gostei muito. Achei que foi um bate-papo bem legal, fluiu muito bem. Convido a todos, né, para conhecer minhas redes sociais, conhecer um pouco melhor do meu trabalho. Estou aqui em Taubaté à disposição para avaliação neuropsicológica, terapia. Para os profissionais, eu tenho, às vezes, alguns cursos, algumas coisas, né? Supervisão para outros psicólogos. E também faço terapia online, né? Na verdade, assim, eu tenho pacientes online, é o que menos sobra tempo, né? Que eu acabo dedicando a maior parte para o presencial, mas tem alguns horários para o online também. Online também. Tá jóia, doutora. Quero agradecer a senhora aqui já. Muito obrigado. Que Deus abençoe toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, com esses projetos lindos que a senhora tem. São 25 anos de estrada, que possa construir mais 25, que possa chegar lá às bodas de ouro, que possa chegar comemorando isso, né? Espero um dia também, espero não como paciente, espero estar tudo certinho, né? Mas espero Sim. um dia poder passar pela sua clínica também, conhecer, ter o prazer de Ah, poder ver o trabalho de vocês. Quando esse projeto vir, pode ter certeza que eu quero ir lá conhecer, quero ir lá ver. Tomara que eu receba um convite para ir lá e muito obrigado por tudo isso aí, por essa noite maravilhosa, né? Por esse momento aí tão bom aí, apesar de nós estarmos numa noite, chegará aí numa manhã, numa tarde, em qualquer momento que você assistir esse Hubcast, esse momento enriquecedor que nós tivemos por aqui. Nós vamos encerrando mais um quadro aqui nas nossas reflexões empreendedoras no Hubcast. Não esquece de acessar nossas redes. Logo, logo vai estar todinho disponível aí para você esse papo maravilhoso, esse papo aqui enriquecedor e eu tenho certeza que muito mais vem pela frente. Fiquem com Deus e até uma próxima.